Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês com todo o meu coração. Irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está abençoando com essa bênção gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Onde estão os que louvam ao Cordeiro? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos dos céus que se regozijam com as bênçãos do Senhor? Hoje é um dia maravilhoso. É a primeira vez que temos a oportunidade em um estudo bíblico aqui na Colômbia, tão elegante, tão suntuoso, nesse coliseu mais importante que tem aqui na Colômbia, para fazer esses eventos de multiuso. E isso é um motivo de felicidade e orgulho. Glórias ao nome do nosso Deus. As pessoas que desejaram esse evento, que estiveram planejando e o desejaram em seus corações, estão aqui conosco para oferecer o melhor ao nosso Deus e também oferecer o melhor à nossa irmã Maria Luísa, porque ela merece o melhor nessa terra. Glórias ao Senhor. Então aqui nosso irmão César Eduardo Moreno pode ficar de pé, nossa irmã Ângela, eles estiveram idealizando, desejando, planejando esses corações, este momento, que fosse um momento inesquecível, e quiseram que vocês viessem hoje, os irmãos do sul de Bogotá, a ser os convidados de honra diante do Rei da Glória. Quão grande é nosso Deus! Aleluia! E já estava tudo planejado por Deus. Deus já havia mostrado há alguns anos. Nossa irmã Maria Luísa chegava a uma igreja dessas que hoje estão aqui e dizia, não vai caber. E de um momento a outro, a igreja se convertia nessa Movistar Arena. Bendito o nome do Senhor. E também outra revelação, na qual se via que Bogotá estava celebrando o evento mais importante da terra, que havia muito regozijo, e que toda Bogotá estava consternada, que quando olharam, é que na Movistar Arena, um estudo bíblico, louvores, aleluia, glórias a Deus. Como todos estamos muito emocionados, vamos ficar de pé para poder fazer uma oração diante de nosso Deus. Depois que façamos essa oração, a orquestra que agora está se preparando, porque hoje vamos cantar, como dizia nossa irmã Maria Luísa agora há pouco, vamos cantar com todo o nosso coração, porque amamos e adoramos o nosso Deus. Estamos aqui agradecidos com Ele. Glórias ao Eterno. Bendito nosso Rei. Bendito Pai Celestial. Te damos as graças por esse momento tão maravilhoso. Te bendizemos com todo o nosso coração. Tu és o nosso Rei, Tu nosso Deus. Tu és o nosso Criador. Tu és, Senhor, o Pai e Deus eterno. Tu, Senhor Deus, é o poder. A Ti pertence a glória,
a honra e a grandeza, que nós também, tão pequenos, Senhor, e Tu, ó Deus, no ano de 1968, desde antes, olhastes o coração da nossa irmã Maria Luísa, quando ela tinha 7 anos de idade, e o irmão Luiz Eduardo Moreno, e os separastes para Ti, para este plano maravilhoso que hoje nossos olhos veem. Não cabe a menor dúvida que és Tu, nosso Deus, o Deus vivo, aleluia, é o Deus de poder, o Deus grande e maravilhoso, que vive e reina, desde o século até para sempre. Quão privilegiado nós somos, Senhor, que Tu nos tem olhado, Senhor, para experimentar a demonstração do Evangelho, a demonstração do Espírito Santo de poder, os dons espirituais, os milagres, as maravilhas, o conhecimento da doutrina, a liberdade espiritual, a paz, a felicidade, o gozo nos louvores, aleluia! Obrigado, Senhor, glórias a Deus. Te dedicamos este momento, Senhor. Aplausos para o Criador, aplausos para o Rei da Glória, homenagem ao Senhor dos céus e da terra, que cada dia nos abençoa mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. Como eles diziam, vamos receber nesse momento a orquestra, nossos irmãos que já estão aqui se instalando. Vamos dar um forte aplauso, porque a orquestra é maravilhosa. E vamos aí nos preparando. Irmãos, vamos preparando o hino número 33. Jesus Cristo, vem sem tardar. Hino 33. Solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Graças, Senhor nosso. Quem diz graças, Senhor? Bom, que maravilhoso escutar
milhares de irmãos dizendo: graças, Senhor Deus nosso! Que tal se vamos agora dar graças ao nosso Deus? Que o Senhor está colocando em alto a sua igreja, que está colocando em alto a nossa irmã Maria Luísa, como ela se merece, como Deus a prometeu, com o melhor, glórias ao Senhor. E vamos dar a graças aos nossos Deus por isso. Bendito Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor, graças, Senhor, graças 1000 vezes, Senhor, porque tudo faz realidade. Senhor, parece surreal, mas é real. Tão claro como que vemos, como que sentimos, como que estamos experimentando aqui, que tudo isso é o máximo, é o melhor, é o maior de tudo, é o mais abundante, e que não alcançamos a medir a dimensão do seu poder e bênção. Oh Deus da glória, tu tens multiplicado as suas bênçãos sobre o seu povo, sobre os seus filhos, e nós não temos como te pagar, Senhor. Só dizemos em nosso coração: graças, graças e graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, cantar o coro 147, Liberdade, Liberdade. Aos irmãos que tiveram experiências antes desse dia, diziam que caía muito fogo caía, muita água, glória a Deus. E que aqui no púlpito, quando a nossa irmã Maria Luísa ensinava, saía ouro, que era repartido para todos os filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Assim é e assim será. Bendito nosso Deus. Coro 147. Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Vocês sabem quantos organizadores tiveram, pessoas que colaboraram para essa logística? Calculem. 100, 200, 300, 900, levanta as mãos os organizadores. Foram 900, damos um aplauso a eles. 900 pessoas de logística apoiando-nos. Que maravilhoso! Que maravilhoso é ver o poder de Deus. Imagina-se uma irmã que vinha do estado de Huila e ela gastava 1h30 para vir, 1h30 para voltar de sua casa até a igreja, e ela dizia, e ela pedia à sua família que lhe emprestasse uma moto
para levá-la, para trazê-la, mas eles não queriam fazer. E ela ficou na igreja, mas ela era firme com Deus. E ela dizia: eu vou comprar uma moto. E eles riam e burlavam e diziam: para que você vai comprar uma moto se você não sabe dirigir? Então, irmãos, ela orou ao Senhor e num sonho, teve um sonho com a nossa irmã Maria Luísa, e a irmã lhe ensinava a pilotar moto. Glória a Deus! E teve no outro dia o mesmo sonho, e a irmã lhe ensinou de novo. E ao terceiro dia novamente reforçou, e totalmente. E quando ela comprou a moto, todos ficaram admirados que ela subiu numa moto e saiu pilotando. E um filho dela, que mora em Bogotá, ficou feliz e ele comprou uma moto melhor. Tudo pela firmeza dela com o Senhor. Que maravilhoso ver irmãos assim, que amem a Deus de uma maneira tão linda. Vamos cantar agora o coro 155. Somos um, em Cristo somos um. Aleluia! Glória a Deus! Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Glória ao nome do Senhor! Antes de começar o estudo bíblico, queria compartilhar um testemunho breve de Pode sentar, irmãos, um instante. Já vamos receber nossa irmã. Bom, que maravilhosa a disposição dos filhos de Deus, com o coração aberto para o Senhor. Glória a Deus! E com esse valor, o valor ao estudo bíblico, que há também uma irmã que estava passando por uma situação econômica difícil, e ela foi preparar o arroz e buscou o recipiente, a panela, colocou ali o óleo, e logo quando foi buscar o arroz, não tinha arroz. Então ela pensou que não tinha para o almoço, e ela disse: bom, glória a Deus, vou assistir agora o estudo bíblico. E foi, se sentou, colocou no seu telefone o YouTube e começou a ver o estudo bíblico. Terminou o estudo bíblico e foi feliz para a cozinha. E quando chegou, sua panela estava cheia de arroz. Glória ao nome do Senhor. Isso é, irmãos, isso é o que Deus faz conosco. E se isso é com a comida material, imagina-se
o que vamos agora receber, que vamos receber comida espiritual. Vamos receber nossa irmã Maria Luísa, que amamos tanto. Glórias a nosso Deus. Nós estamos muito felizes no dia de hoje, porque estamos o dedicando para honrar e glorificar ao nosso Deus. Assim, na nossa forma pobre humana de fazer, mas Deus conhece e Ele vê os nossos corações que estão transbordando de alegria com o desejo ardente de louvar o Seu nome e agradá-lo em tudo. Então agradecemos ao nosso Deus, agradecemos o Deus dos céus, e eu farei uma breve oração, e quem puder ficar em pé, mas os outros, se quiserem ficar sentados, podem fazê-lo, mas nós vamos dar umas palavras de agradecimento ao nosso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que nos fizeste com a Tua mão poderosa. Nós somos obras das Tuas mãos, somos as Tuas criaturas, e aqui, hoje, neste momento, estamos diante da Tua presença e Tu estás nos vendo e estás nos ouvindo. Tu conheces os nossos corações e sabes que tudo o que fazemos, pouco ou muito, é para Te honrar, é para Te louvar, é para Te glorificar, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós não somos profissionais em nos preparar para buscar o Teu rosto, ou para orar, ou glorificar, ou Te cantar, mas nós o fazemos com o nosso coração, com a voz natural que deste para cada um de nós, e cantamos com a nossa alma, e é isso que Tu estás vendo, não é tanto a parte física, porque Tu olhas o coração. Obrigada, Senhor, são essas as Tuas promessas, e no dia de hoje eu Te peço que abençoes todos os irmãos e as irmãs, todas as pessoas que vieram pela primeira vez, pessoas recentes que nunca foram na igreja, mas que hoje também estão nos acompanhando, pessoas que são aqui, daquelas que acomodam e trabalham neste lugar. Te peço que abençoes todos e que cada um vá para casa com uma das Tuas bênçãos, que nenhum vá para a sua casa, para a sua morada vazios, mas que todos recebam as Tuas bênçãos. Obrigada, meu Senhor, obrigada, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Glória ao nosso Deus. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E assim, irmãos, hoje vamos começar. Vamos começar o nosso estudo bíblico de perguntas e respostas. E agora sim, vamos começar com o estudo bíblico. Podem começar com as perguntas. Irmã Maria Luísa, boa tarde, que o Senhor continue a abençoando. A igreja de Soátia Compartir a ama com todo o coração, e os irmãos dali nos sentimos muito privilegiados de estar diante da serva do Senhor. Irmã, desde que eu era criança, desde que eu tenho o uso da razão, você sempre foi minha maior referência aqui na Terra. Quando eu leio o livro de vivências, meu amor por você e minha admiração aumentam ao ver sua valentia, sua sinceridade, sua fidelidade e, sobretudo, seu amor sincero com o Senhor. Isso me motiva a seguir lutando cada dia para algum dia alcançar esses dons em perfeição que o Senhor espera que alcancemos. Por isso, irmã, se a senhora me permite, gostaria de fazer-lhe uma pergunta do livro de vivências. Irmã, na página 40 diz: revesti-me de paciência, movida pelo desejo de agradar a Deus, assim que guardei meu coração de sentimentos como a raiva ou menosprezo para com ela. Igualmente a você, irmã Maria Luísa, não estamos isentos de viver dificuldades pela forma de ser de outras pessoas. E sabemos que essa é uma das ferramentas que o inimigo usa para atar nosso coração e impedir que avancemos espiritualmente.
Você tem nos ensinado que devemos orar e vigiar constantemente para lutar contra isso e pedir continuamente ao Senhor que nos ajude e limpe nosso coração. Mas gostaria de conhecer mais em detalhes de que forma, irmã, você pôs a salvo seu coração daqueles sentimentos de raiva e menosprezo. Que o Senhor continue abençoando grandemente, Obrigada, irmã. Obrigada. A resposta é bem curtinha. Simplesmente, quando eu conheci a Bíblia, porque eu não conhecia da Bíblia, eu tinha ouvido falar de criança que Deus se manifestava nas Sagradas Escrituras, mas só isso. Naquela época, eu sendo católica, e diziam que as Sagradas Escrituras, então eu imaginava, não sei, algum livro, não sei o que aquilo seria. Mas quando eu cheguei pela primeira vez e conheci a Bíblia, eu me apaixonei de Deus. E eu comecei a ler, e eu lia e terminava e começava novamente do começo e terminava novamente. E assim, até o dia de hoje, eu leio a Bíblia e é assim. Eu conto para vocês que estou no livro de Reis, de Segunda de Reis. Bem, porque eu começo e termino e começo novamente desde aquela época que eu me apaixonei de Deus e hoje continuo apaixonada do meu Deus. É isso. E é isso que tem me motivado para desejar fazer a vontade de Deus. Eu li a Bíblia porque eu disse eu quero aprender como nós fazemos a vontade de Deus, o que eu tenho de deixar para agradar a Deus e o que eu tenho de fazer para agradar a Deus. Eu coloquei esse propósito em mim até o dia de hoje, eu ainda faço. É o que eu faço, agradar ao meu Senhor. E eu já recebi tantas bênçãos do meu Senhor que já não cabe nem nos livros escrever. Bem, vamos seguir em frente. A glória seja para o nosso Deus. Seguimos com uma outra pergunta? Irmã, bom dia. Que bênção tão maravilhosa e grande que Deus hoje nos outorga nesse dia. A passagem bíblica encontra 1 de Samuel, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Em 1 de Samuel? Sim, irmã. Capítulo 8, versículo 1 ao 3. Pode ler. Obrigado, irmã. Tendo Samuel envelhecido, pôs seus filhos como juízes sobre Israel. O nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abias. E eram juízes em Berseba. Porém, os filhos não andaram pelos caminhos de seu pai, mas voltaram-se para a avareza, deixando-se subornar e pervertendo o direito. Minha pergunta, irmã, se a senhora me permite. Samuel era inspirado pelo Espírito de Deus e o Senhor nos ensinou do que aparece ali no Salmo, capítulo 112. Deus permitiu que isso acontecesse para os filhos de Samuel, para dar um ensinamento à igreja de que o fato de ser filho ou filhas de um pastor não significa que as promessas feitas a seus pais, se não é assim, irmã, porque aconteceu isso a descendência de Samuel, se era um sacerdote fiel, e podemos ver em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. E para terminar, irmã, qual o nível de responsabilidade que devem ter os filhos de um pastor, já que são bem visíveis na congregação e com seus atos podem chegar a ser pedra de tropeço na vida espiritual dos crentes? Isso eu pergunto, irmã, nunca com a intenção de julgar, mas senão para que a senhora nos ensine, para que tristemente temos visto casos que têm se apresentado. Deus a abençoe, irmã. Assim como no Antigo Testamento, nós vemos esses exemplos que o irmão falou sobre Salomão, por exemplo.
O rei Davi diz na Bíblia que ele fez o que era reto diante de Deus. O seu filho Salomão diz na Bíblia que ele fez o que era mal diante de Deus. E o mesmo aconteceu aqui com os filhos de Samuel. Diz que os seus filhos fizeram o que era mal diante de Deus, mesmo Deus tendo abençoado Samuel tanto, porque o chamou desde criança para o servir, e ele serviu a Deus a sua vida toda. Contudo, os seus filhos não andaram no caminho do Senhor. Hoje, nós vemos o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno existe hoje no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo também diz que cada pessoa, cada homem ou mulher que conhecem a Deus ou que se comprometem a seguir o caminho do Senhor, começam a viver uma vida reta, começam a se afastar do mal e a se informar, ler a Bíblia, aprender a doutrina e agradar ao nosso Deus. E vai chegar o momento no qual essa pessoa tem os seus filhos, a sua família, e a pessoa continua no caminho de Deus, ela dá bom exemplo, se ela dá bom exemplo, testemunho para a sua família, no seu lar, com os seus filhos, Deus terá de o premiar. Mas nem todas as vezes acontece isto. Existem as provas também para os seres humanos. E cada um de nós não deveríamos estar seguros de que se eu estou dando bom exemplo e bom testemunho e eu vivo uma vida reta com Deus, eu não posso esperar que toda a minha família, que todos os que são do meu sangue tenham de fazer o mesmo só porque eu dei o exemplo e o bom testemunho. Provavelmente eu ficarei feliz e eu direi, eu dei bom testemunho na minha vida e a minha consciência não pode me acusar de que eu vivi uma vida bagunçada e é por isso que o restante da minha família são mau exemplo. Pelo contrário, eu sempre dei bom exemplo. Mas se não o fazem, Deus é por isso que deu a liberdade dos seres humanos tomar decisões e eles seguirem a sua vida da forma que eles quiserem. E é por isso que nós nos esforçamos em ensinar, não ensinar somente as congregações, nas igrejas, para as pessoas, mas ensinar as nossas famílias, nesse vínculo, nesse núcleo familiar, nós ensinamos o amor a Deus e o caminho de Deus. Porque quando já os filhos, a família já é adulta, eles decidem e os pais não têm a culpa dessas coisas, porque eles consideram que viveram uma vida reta, que agradaram a Deus e que deram bom exemplo. Então, o único que esses pais podem fazer, que é o que o irmão está perguntando, o único que esses pais podem fazer é serem fiéis com Deus e continuar andando numa vida reta, numa vida sem pecado. Orar pelos seus filhos, orar pela sua família, pedir a Deus que os guarde e que possa os conduzir no caminho certo, que seja o Senhor quem possa conduzi-los e tire eles do desvio onde eles estão e possa os levar ao caminho certo para que um dia eles possam se salvar e possam ganhar a vida eterna. É esse o dever, mas não significa que porque Deus chamou uma pessoa, colocou um dos seus filhos, um dos seus servos, o ungiu, o chamou, o fez de profeta, de rei, o fez de juiz. Neste tempo, o Senhor nos dá os dons espirituais também, então há profetas, apóstolos, evangelistas, e eles continuam no seu caminho. Mas se os seus filhos não querem seguir nesse caminho, essa pessoa não é responsável, porque ela viveu uma vida com Deus. Então, somente podemos orar e confiar na misericórdia de Deus. As pessoas, os crentes, estão cientes que cada pessoa toma a sua decisão e que nenhum ser humano pode forçar o outro ser humano a fazer o que ele não quer. O único que pode intervir na vida dos seres humanos é Deus. E se Deus não quer intervir, quer que eles continuem vivendo uma vida bagunçada para mais para frente
os provar ou os castigar, esse é assunto de Deus. Por enquanto, nós, os que estamos seguindo no caminho de Deus, os que somos pais de família, que temos família, não fiquemos angustiados. As nossas orações serão muito valiosas diante de Deus e Ele terá misericórdia de nós, vai nos ouvir e então mudará esses seres que amamos e que queremos que andem numa vida reta também. É isso que vai acontecer. E agradecemos ao Senhor, orar e deixar tudo nas mãos de Deus. Vamos continuar em frente. Uma outra pergunta. Sim, irmã? Irmã Maria Luísa, muito boa tarde. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a todos os irmãos. Desde a igreja de Soacha Compartir, lhe enviamos uma calorosa e fraternal saudação, irmã. Minha pergunta está em Lucas, no capítulo 14, desde o verso 26 até o verso 32. Lucas 14, 16? 26, irmã. Lucas 14, 26, para que os irmãos também possam buscar rapidamente e participem da leitura. Lucas 14, 26. Pode ler, irmã. Obrigada, irmã. Diz o verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois quem de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o que necessita para acabá-la? Não seja que depois que tenha posto o alicerce e não possa acabá-la, todos os que vejam comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou que rei, ao ir para a guerra contra outro rei, não se senta primeiro e considera se pode enfrentar com 10.000 ao que vem contra ele com 20.000? E se não pode, quando o outro ainda está longe, envia-lhe uma embaixada e lhe pede condições de paz. Minha pergunta, irmã, é: por que se compara o que deve pensar a alguém que edifica uma torre ou alguém que vai à guerra a respeito de ser discípulo do Senhor? Eu não compreendo a forma como o Senhor exemplifica esses versos, querendo dizer como nós podemos ser discípulos do Senhor. Bem, aqui o que ele está ensinando é que a pessoa deve tomar decisões quando vai fazer alguma coisa. Quando se decide, tem de primeiro analise muito bem o que você fará. É o que o Senhor está dizendo. Se você quer ser seguidor, porque o Senhor está dizendo: quem quiser ser meu discípulo, se não aborrece seu pai, sua mãe, sua família, não é digno de mim, está dizendo. Por quê? Porque essa pessoa tinha de analisar primeiro. Se eu seguir no caminho do Senhor, se eu for atrás do Mestre, porque naquela época o Senhor Jesus Cristo estava pregando na cidade de Jerusalém e muitas pessoas o seguiam. E alguma pessoa, por emoção, poderia dizer: Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu te seguirei. E o Senhor via que eles não iam conseguir ser discípulos do Senhor, que não poderiam segui-lo, porque ele via que teriam muitos problemas com as suas famílias. Naquela época, por exemplo, se eles mudavam de religião, se uma pessoa, sendo seguidora da lei de Moisés, naquela época fosse mudar e deixar de ser seguidor de Moisés seguindo a Cristo, teria muitos problemas com a sua família, ficaria sem herança ou até mesmo poderiam matar a sua família, seus próprios pais. Era isso que acontecia naquela época. Então, essa pessoa, sem pensar direito, se deixando levar só da emoção, dizia: Senhor, eu vou te seguir, eu quero ser o teu discípulo, eu vou te seguir até a morte. E o Senhor dizia: mas você já pensou bem? Você tem certeza do que você fará? Porque ninguém que vai fazer uma coisa o fará assim. Primeiro analisam, e é por isso que ele dá todos os exemplos que ninguém vai entrar na guerra sem armas, sem provisões. Não, primeiro há de se analisar e pensar o que é que se vai fazer, o que você está pensando, o que você vai decidir, ou você vai decidir fazer essas coisas, então pensa primeiro muito bem, porque quando o Senhor disse:
você tende a aborrecer seu pai e sua mãe, não é que ele está dizendo de uma forma geral que todas as pessoas que seguem o caminho de Deus tendem a abandonar a sua família, abandoná-la ou aborrecê-la. Mas é que o Senhor sabia que essa pessoa teria problemas com a sua família. Se nós hoje, no Evangelho, há muitas pessoas que já tiveram problemas com a sua família, que já tiveram problemas com as suas amizades, com os seus vizinhos, com as suas amizades, pessoas próximas. Eles têm problemas quando eles mudam e as pessoas ficam sabendo que eles vão na igreja. Há pessoas que ficam bravas. Hoje ainda existem alguns países que ficam sem herança. Tiram deles isso. Tiram a bênção ou tiram as coisas materiais só pelo fato deles crerem em Cristo Jesus e crer no Evangelho e seguir ao Senhor. Hoje em dia, eu fiquei sabendo nas Filipinas de uma irmã que ela é nativa de lá, ela é das Filipinas, e ela disse, ela está vindo na igreja, e ela me disse, os meus pais me deixaram sem herança por causa de eu vir na igreja, por eu ter mudado de religião. Eles ficaram bravos, não falam mais comigo, me dizem para eu não voltar na casa deles e tiraram a minha herança. Então, ela me contou isso. A coisa mais linda foi que, quando nós oramos por ela, o Espírito Santo disse para ela, não se preocupe, porque tudo o que a sua família tem, um dia você vai herdá-la, você será a única herdeira. Então, essas são exceções. É claro, nós vemos que essa é uma exceção porque a irmã, ela está na igreja seguindo ao Senhor e Deus está muito feliz com ela e quer lhe dar essa bênção. Os seres humanos, a sua família, tiraram isso dela, mas Deus está dizendo que ela é quem será a herdeira de tudo que eles têm. E só Deus é que sabe. Então é isso que significa quando o Senhor disse que há pessoas, e eu creio que hoje em dia há muitas pessoas que ficam bravas. Eu me lembro que a minha família ficou brava comigo quando eu me converti ao Evangelho. Eles ficaram tão bravos que eles pararam de falar comigo, não falavam mais. E eu era menosprezada por eles e pronto. Se passaram os anos e o Senhor tem me abençoado, e eu agradeço ao Senhor, porque hoje em dia, essa família que antes me menosprezaram, hoje em dia eles também vêm na igreja. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Que em forma de ilustração, bem, eu continuei no caminho do Senhor. E eu não fiquei preocupada pelo que a minha família dizia. Eu seguia ao Senhor. Então aí se cumpre que nós teremos de aborrecê-los. Se eles ficarem bravos e outro dizer, não me chama mais de pai ou mãe, porque de agora em diante não sou mais a tua mãe, o teu pai. Então a pessoa tem que dizer, eu amo a Deus, eu amo a Bíblia, e eu vou seguir no caminho do Senhor. E esperarei o tempo, o dia que eles já fiquem sem raiva. É isso que acontece e é isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Quem me seguir, mas não deixar as suas coisas materiais, porque as pessoas colocam o seu coração nas coisas materiais da vida, nos títulos, nas formações, nos compromissos sociais. As pessoas colocam o seu coração nisso e por isso dizem, não posso ir na igreja, porque eu não posso abandonar as minhas amizades, as minhas reuniões, o que eu faço, o vínculo social que eu tenho, estar do lado dessas pessoas, não posso. As coisas de Deus são muito lindas, mas é melhor eu não ir, porque as coisas do mundo são mais atraentes. E além disso, o que dirão? O que a sociedade, o que as minhas amizades, a minha família dirá? É isso que o Senhor quis ensinar aqui, que tínhamos de seguir a Deus, de tal forma que alguns teriam de renunciar, de aborrecer o seu pai e a sua mãe, para seguir o caminho do Senhor, mas mais para frente o Senhor dá o triunfo e a bênção. Isso sim, nada vai ficar como se nós fôssemos só os que nos sacrificamos. Não, nós os seres não nos sacrificamos porque Deus, Ele sempre nos dá recompensa em tudo que nós fazemos por Ele. Vamos seguir em frente. Sim, irmão. Irmã, boa tarde. Com a sua permissão, queria fazer uma pergunta da Bíblia.
E para isso me direciono ao livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo número 2, e vou ler do verso número 1 e o verso número 2. 2 de Tessalonicenses 1, 2? Sim, irmã. 2, 1. 2 de Tessalonicenses. 2, 1 e 2. Sim, irmão. Sim, senhora. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Leio para a glória do nosso Deus. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não os demovais facilmente de vosso modo de pensar e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido do que o dia do Senhor chegará. Irmã Maria Luísa, hoje em dia, os crentes normalmente se deixam influenciar pelas redes sociais, pela internet, e muitas vezes se confundem sobre as doutrinas, por causa das falsas doutrinas. Gostaria, irmã, que nos ensinasse como poder ser mais firmes nas coisas de Deus, como não nos deixar se contaminar no caminho do Senhor com esses comentários, com esses ensinamentos que se fazem na internet e em redes sociais. Que Deus abençoe. Eu aconselharia vocês que, ao invés de ficarem procurando tanto nas redes sociais, tantos comentários e tantas teorias, tantas coisas que hoje, por causa de ter este meio massivo de comunicação, há pessoas que então começam a investigar e procurar e olhar, e vocês sabem o que acontece? Elas se enchem de um monte de conceitos errados, ou conceitos que talvez prejudicam a sua alma, o seu ser, o seu coração, a sua sensibilidade, prejudicam o seu espírito e se angustiam, e há pessoas que até ficam doentes ou até perdem o juízo, há pessoas de tanto buscar, investigar e ler no que não deveriam buscar, o que não lhes interessa, o que não serve para eles, então eles adoecem e acabam se matando. E hoje em dia temos há muito suicídio, porque as pessoas acabam se matando, porque se enchem de depressão por causa de tudo que ficam fazendo, investigando, pesquisando. Deveriam buscar melhor a Bíblia, mas tudo bem, é difícil que nós ensinemos para o mundo o que eles devem fazer. Mas nas nossas congregações, é para isso que serve a congregação, para vir a aprender. Porque na congregação, então, nós estamos lendo a Bíblia, estamos contando as experiências espirituais que Deus dá para cada um de nós, porque Deus dá visões para as pessoas e nas visões lhes ensina, dá sonhos e também nos sonhos ensina. O Senhor fala por meio da profecia e o Senhor ensina muito por meio das profecias. Em todos os dons espirituais e as revelações de Deus, o Senhor ensina. E se as pessoas então vêm e se congregam e aprendem, porque temos de ler a Bíblia também, temos de separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para assistir os ensinamentos e a doutrina que é dada também por meio da internet, dos nossos canais oficiais. Se as pessoas fazem isso, vão evitar tantos transtornos e problemas e dificuldades que acontecem, especialmente com a juventude, com os jovens. Mesmo que hoje em dia também há muitos adultos que estão sofrendo muito psicologicamente, mas os jovens que estão abrindo seus olhos ao mundo, eles querem explorar e experimentar e conhecer e viver as coisas para ver o que sentem. O nosso dever, todos nós como crentes todos temos um chamado de Deus, e Deus nos usa a todos. E cada um de nós aprendemos
e podemos ensinar as pessoas ao nosso redor. Você ensina para a sua família, os seus filhos, seus netos, sobrinhos, quem for, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, quem for, você pode ensinar para eles o caminho de Deus quando eles te perguntem. Quando alguém perguntar para você ou dizer que tem uma tristeza, uma angústia e contar para você que eles estão sofrendo, aí você pode falar com eles de Deus e diga: separa um tempo, lê a Bíblia, porque isso vai te dar muita paz, isto vai produzir muita paz e é um grande benefício. É isto que temos de fazer. Mas nós não podemos tirar estes meios massivos, nem proibi-los. As nossas orações pela nossa família, as nossas orações pela igreja, pelos crentes, é essa luta que nós travamos todos os dias. Assim como o apóstolo Paulo disse, que nós não temos uma luta contra os seres humanos, mas contra os seres espirituais das trevas, contra todos esses espíritos e todas essas coisas que estão ao nosso redor e que nós não conseguimos vê-los, mas que eles estão no ar, no espaço. Todos esses espíritos de maldade estão lá. E muitos deles entram na vida das pessoas e moram com essas pessoas. E é claro que essas pessoas sofrem. Essas pessoas começam a viver experiências de tristeza, de lamentações, de desolação. Porque esse espírito mal começa a os possuir e dominá-los. E é por isso que vem todas as coisas que produzem tristeza, amargura e muito choro nas pessoas, muito sofrimento. Nós, como temos aprendido então e descobrimos todas as coisas do maligno, do inimigo que existe, que sempre vem contra nós para colocar muitas maldades no nosso caminho, desde as doenças até as outras coisas. É isso que o maligno coloca para nos fazer sofrer. Então, nós temos esse Deus que podemos orar e clamar para Ele constantemente. E é todos os dias da nossa vida que temos de orar e clamar a Deus para pedir a Ele por todos, pelas pessoas, pela igreja, pelas famílias, para pedir também para os que estão recentemente chegando na igreja, que não fiquem investigando tantas coisas sobrenaturais e negativas que acabam os prejudicando, mas que, ao invés disso, eles busquem e leiam a Bíblia e pensem em Deus, e se vão assistir alguma coisa, que escolhem o melhor para assistir, para que dessa forma não sejam enganados, porque o mundo está sendo enganado pelo maligno. E os que já tivemos a oportunidade de conhecer o caminho do Senhor, estamos conhecendo o caminho de Deus e temos de ajudar todos os nossos próximos. Nós temos de ajudá-los com a oração, com conselhos, com orientação, pedindo a Deus por cada um deles sempre, em todos os momentos, em qualquer lugar. Pedir para que Deus tenha misericórdia deles e as pessoas não acabem se perdendo, para que as pessoas não sofram. Nós queremos que todos realmente vão e ganhem a vida eterna. É isso que nós desejamos. Então, todos temos trabalho, todos estamos trabalhando e temos de trabalhar por uma alma, por um ser. Pedir a Deus e orar por essas pessoas para que elas sejam felizes, para que elas conheçam a verdade. É esse o nosso dever. E dessa forma, o que o irmão leu aqui, eles estavam falando era da vinda do Senhor, mas também estavam dizendo que havia muito erro, muita mentira. Mas nós, para nos guardar dos erros, das mentiras, das doutrinas erradas, nós temos a Bíblia. A Bíblia é suficiente e também um coração sincero para Ele, para o nosso Deus. Vamos continuar com uma outra pergunta? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Deus a abençoe. Receba uma cordial saudação da Igreja de Santa Luzia e de todos aqui presentes. A amamos muito no Senhor. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está em Isaías 24:16. Dos últimos confins da terra ouvimos cânticos. Glória ao justo, porém eu disse,
tristeza minha, ai de mim. Prevaricadores têm prevaricado, e têm prevaricado com prevaricação de traidores. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é: quem estava louvando a Deus dos últimos confins da terra? E por que nesse verso se faz referência aos prevaricadores? Deus abençoe a irmã Maria Luísa e Deus lhe dê muitos anos de vida para que continue pastoreando a esse redil. Obrigada. Isaías 24, do 1 ao 3, diz: Eis aqui o Senhor esvazia a terra e a despovoa, e transtorna sua face e espalha seus moradores. Aqui está ressaltando o poder de Deus. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao amo, à criada como à ama, ao que compra como ao que vende, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao devedor como ao credor. Diz aqui que todos receberão castigo, que todos receberão do poder da mão de Deus para castigar, porque aqui o Senhor estava falando de um castigo que estaria vindo para o povo de Israel naquela época, porque eles estavam cometendo muitos pecados, e o Senhor estava tão enraivecido que ele disse ao profeta Isaías que o Senhor não toleraria mais e que os castigaria, que enviaria um exército para os destruir, e aconteceu assim. É por isso que diz que ninguém ia se salvar, nem o servo, nem a criada, nem o amo, nem o chefe, ninguém ia se salvar desse castigo. No verso 4 diz: a terra esteve de luto e murchou, quer dizer, a cidade de Jerusalém, que foi a que sofreu. Adoeceu e murchou, murcharam-se os nobres, porque o poder de Deus estava lá os castigando, e isso aconteceu realmente, porque Deus enviou esse castigo para Jerusalém e o povo de Israel foi muito castigado. O templo que Salomão construiu foi destruído, a cidade foi incendiada, morreram muitas pessoas e só uns poucos ficaram vivos, e Deus os guardou e os enviou a um outro país para os salvar. Então aqui, neste capítulo 24 de Isaías, o Senhor estava falando da raiva que ele sentia contra o povo e o castigo que daria para eles. Um castigo que já se cumpriu há alguns milhares de anos atrás. Bem, vamos continuar em frente com uma outra pergunta? Vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a abençoe. Receba uma saudação cordial de todos nós que estamos aqui presentes e também especialmente os irmãos de Santa Luzia. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está inspirada naquilo que o Senhor nos tem ensinado. Sabemos que na Igreja do Senhor, nosso Deus nos guia através de visões, sonhos, profecias e também através de revelações. Todavia, irmã, encontramos na Bíblia diferentes passagens onde o Senhor movia as pessoas a fazer alguma coisa. E temos um exemplo, irmã, no livro de Lucas, no seu capítulo número 2, a partir do verso 25. Lucas 2. Sim, irmã, capítulo 2. Sim. Versículo 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe comunicara que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui vem parte da pergunta, e diz assim: e movido pelo Espírito, veio ao templo, e quando os pais introduziam o menino Jesus para fazer o que o costume da lei prescrevia sobre ele. Então, irmã, também, lendo o livro de vivências, vemos também como o Senhor te guiava de uma forma muito parecida ao iniciar a igreja, indicando, por exemplo, que devia visitar uma família, como tinha que fazer um trabalho. Então a pergunta é, irmã, se a senhora poderia, por favor, nos explicar as formas também de como no Evangelho o Senhor pode nos mover a fazer algo. Muito obrigado. Mas você está perguntando que por que Deus deu essa revelação para esse homem naquela época? Sim, irmã. Aí vemos que o Senhor moveu a esse senhor, a Simeão, mandou ele fazer algo. Disse que o Senhor o moveu e ele, movido por Espírito, fez algo. E também no Evangelho vemos como o Senhor
moveu a senhora, irmã Maria Luísa, também te movia a fazer algo? Então minha pergunta é focada nisso. Como o Senhor hoje em dia nos pode mover a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, ou também fazer alguma coisa? Hoje em dia, ainda mais. Porque naquela época, na época que era a época da lei de Moisés, e na lei de Moisés, Deus somente falava por meio dos profetas. Não falava com o povo nem com as pessoas normais. Só falava com o profeta. Hoje, no Evangelho, nós temos a grande bênção, o grande privilégio que todos nós, porque é o que diz na promessa divina, a promessa divina diz que todos nós, os crentes, somos reis e sacerdotes. Não se esqueçam disso. E busquem na Bíblia, quando vocês lerem, vocês encontrarão essa promessa que o Senhor fez para os seus crentes, os seguidores do Evangelho, que todos nós seremos reis e sacerdotes. Portanto, todos teremos revelações de Deus e todos seremos usados por Deus. E Deus vai dar para todos nós esse sentimento, Ele vai nos mover com o seu Espírito Santo para que digamos coisas ou façamos coisas, porque todos nós temos esse chamado. É essa a grande promessa e a grande bênção e também a grande diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós hoje somos privilegiados. Hoje, no Evangelho de Cristo, hoje, eu estou falando de há mais de 2000 anos até hoje, estamos falando do Evangelho do Senhor, desse método de salvação onde cremos em Cristo como Deus e como Filho de Deus. Então, Ele nos capacita com todos esses dons, Ele nos move, nos dá o sentimento, nos revela em sonhos, em visões, em profecia. No coração, Ele coloca o que fazer ou nos move a fazer alguma coisa. É isso que o Espírito de Deus faz e é por isso que temos um coro que diz: o Espírito de Deus se move em mim. Bem, tomara que em todos vocês Ele se mova. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã, que o Senhor a abençoe. É um privilégio para mim poder dirigir-me a você. A igreja de Soatia Compartir está muito contente de poder compartilhar este dia com você. Minha pergunta é da Bíblia. Está em 1 de Samuel, capítulo 16, os versículos 14 ao 16. 1 de Samuel 16? Sim, irmã. Posso ler? Sim, irmã. O espírito do Senhor se afastara de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos teus servos que estão diante de ti, que busquem alguém que saiba tocar harpa, para que, quando esteja sobre ti o espírito mau da parte de Deus, ele toque com sua mão e tenhas alívio. Irmã, eu tenho duas perguntas sobre estes versículos. A primeira é: como sabiam os servos de Saul que ao tocar a harpa ele teria alívio e que o espírito mau se afastaria dele? E a segunda pergunta é: poderia acontecer hoje em dia que uma pessoa com espíritos possa encontrar alívio dessa maneira? Muito obrigada, irmã. Bem, naquela época, os reis geralmente tinham ao redor muitas pessoas, muitos guardas e também tinham os profetas, estavam os seus servos, entre eles os profetas, pessoas que estavam ao redor do rei. Eu diria que provavelmente haviam profetas naquele momento que disseram para ele que deveriam chamar um jovem que soubesse tocar a harpa para que ele tivesse tranquilidade. Isso por um lado. E por outro, esse era o costume. Já tinha acontecido ou acontecia. Acontecia que com a música um espírito mau poderia ser afastado, poderia se afastar.
Isso Deus ensinou para o povo. Deus, quando ele fez o homem, vamos falar desde Adão, quando Deus fez o homem, começou a ensinar para o homem todas as coisas. Ensinou na sua consciência como era ter valores morais e fazer o que era bom, como era fazer as coisas e do que Deus gostava. Deus ensinou para eles que não fossem idólatras. Deus sempre foi ensinando para os seres humanos. Todas as gerações, desde Adão, Deus ensinou para eles o seu caminho e a sua palavra. Mas também tínhamos o inimigo, o diabo, diz na Bíblia que ele também estava no paraíso e ele também tentou ensinar para as pessoas a maldade e de ir contra as coisas de Deus, de fazer o que Deus não gostava. E o diabo começou a ensinar muitas coisas para a humanidade. E Deus, por um lado, ensinava os seus caminhos por meio dos seus profetas, dos seus servos, dos patriarcas, mas também o inimigo ensinava todas essas maldades. Então é claro que quando aconteceu essa cena aqui em 1 de Samuel, na vida de Samuel, já Deus estava trabalhando. O Espírito de Deus trabalhava nos corações dos profetas, dos patriarcas ou de alguns reis ou algumas pessoas e juízes que Deus tinha colocado para governar o povo de Israel. Então, eles tinham todos esses conhecimentos. E também da parte do inimigo, o inimigo ensinava para todas as pessoas o que era a bruxaria e as feitiçarias, as maldições. O diabo também ensina e ensinou tudo isso para as pessoas até o dia de hoje. Até o dia de hoje temos Deus nos ensinando os seus caminhos e o diabo ensina o caminho dele para as pessoas que não têm interesse em Deus e que querem fazer o que é errado. E as pessoas ambiciosas e materialistas, o diabo está lá dizendo para eles faz isto e faz aquilo e ensina para eles. Então, neste momento, quando o rei Saul foi perturbado por esse espírito, para os seus servos e as pessoas que estavam lá, para eles não era nada novo que se uma pessoa tocava a harpa, a outra pessoa ia ter calma. Provavelmente eles já tinham visto os profetas, como trabalhavam os profetas naquela época. Daí eles viram e é por isso que eles sugeriram ou aconselharam o rei que eles pudessem trazer alguém que soubesse tocar a harpa. E é claro que essa pessoa tinha de ser do povo de Israel, não poderia ser uma pessoa estrangeira. E é assim como aconteceu que Davi tocava a harpa e eles sabiam, as pessoas no palácio sabiam que Davi era um jovem de Deus, um jovem que tinha muita humildade, que tinha muitas virtudes e qualidades, e é por isso que escolheram que fosse ele quem tocasse a harpa, e Deus o permitiu para engrandecer Davi, para o fazê-lo importante. Então Deus fez o milagre do espírito mau se afastar de Saul no momento em que Davi começou a tocar a harpa. Mas tudo isto, o que mais aconteceu é que Deus queria destacar a Davi. Queria que conhecessem quem era Davi, porque Davi seria rei. É o que o Senhor deve ter pensado. Como Davi vai ser rei, eu quero que ele seja exaltado desde agora para que todos o respeitem. E foi isso que aconteceu. Deus faz muitas coisas com uma finalidade, para destacar, para ressaltar alguém, para que as pessoas creiam. E assim, isso aconteceu. E a irmã está perguntando que se hoje em dia pode... Mas a irmã está perguntando sobre a harpa ou com qualquer outro instrumento musical ou outra música? Porque eu já ouvi falar que alguns irmãos, algumas pessoas, quando vêm espíritos maus a perturbá-los e interrompê-los, pessoas que estão doentes, ou crianças, ou jovens. Então, alguns irmãos dizem, não sei o que fazer, eu oro ao Senhor, mas como eu não posso ficar a noite inteira orando pela pessoa, eu coloco os coros e os hinos, e isso gera um pouco de tranquilidade para a pessoa. Deus vê a fé, e Ele vê a intenção, a fé da pessoa, a necessidade dela. E o que o Senhor faz?
ele cumpre, ele providencia essa necessidade. Ele diz, como essa pessoa não consegue mais humanamente, então, colocando os coros, eu permitirei que a pessoa que está doente tenha um pouco de paz, de tranquilidade ou de repouso quando ela ouça os hinos e os coros. Mas é Deus quem faz tudo isso na sua misericórdia, porque Deus é assim com a sua misericórdia. Ele é assim. E agradecemos ao Senhor. Mas é claro que nós não vamos sermos supersticiosos, não é? Não vamos começar a usar como superstição, agora eu colocarei os hinos e os coros para que isso aconteça. Não, nós temos que orar. O Senhor mandou que nós orássemos, que nós façamos imposição das mãos, oremos e peçamos a Deus. E bem, talvez ao invés de colocar a TV ou filmes, coisas assim, coloquemos os hinos e os coros, mas que não se torne uma superstição, uma crença, pensando que quando vamos ouvir isto, a pessoa vai ficar libertada. Em alguns casos, o Senhor tem muita misericórdia e Ele faz as coisas segundo a nossa falta de capacidade, porque às vezes, no momento, nós não temos a oportunidade nem a capacidade de orar, ou a pessoa não tem fé, não tem segurança, então ela age dessa forma. E Deus, conhecendo a necessidade do coração e o conhecimento de cada pessoa, assim Deus também age. Uma pessoa que tenha maturidade, Deus não vai tratá-la como uma criança. Uma pessoa que é imadura na doutrina, que não conhece, que não sabe de muito, mas que o seu coração é muito humilde e sincero com Deus, Deus então estará segurando na mão dessa pessoa e ajudando. Ajuda essa pessoa como ajudar uma criança, um bebê. Mas enquanto mais maturidade espiritual tenhamos, o Senhor não vai segurar na nossa mão. Ele vai nos deixar sozinhos para que nós possamos agir ou proceder segundo o conhecimento que temos adquirido. Assim são as coisas de Deus na nossa vida espiritual. Vamos seguir? Uma ótima tarde, irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Tem uma pergunta que está em Eclesiastes, irmã, no seu capítulo número 7. Especificamente, minha pergunta não está no verso 29, mas se a senhora me permite, irmã, poderia ler desde o verso 27? Eclesiastes 7? Sim, senhora. Sim, irmão, pode ler. Diz o verso 27. Eis aqui o que averiguei, diz o pregador, pesando as coisas uma por uma para achar a razão. O que ainda busca a minha alma e não a encontra. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Aqui tem a minha dúvida, irmã. A que se referia? Aqui quando o Senhor falava, se ele falava de uma forma metafórica, quando dizia, uma mulher entre todas não achei. Sim, aqui está falando de uma forma metafórica, porque diz que ele estava falando do contraste que existe entre a sabedoria e a insensatez. E aqui já no verso 25 do capítulo 7 de Eclesiastes, diz que esse pregador, ele estava filosofando, na verdade. Ele estava pensando, olhando e observando o mundo, a vida, o que os seres humanos fazem e deixam de fazer, como eles fazem. Ele ficava pensando nessas coisas e ele via que coisas boas e ruins, e ele descreve todas elas aqui no livro de Eclesiastes, mas ele não dá nenhuma solução, ele não faz nenhum comentário. Ele só se limita a falar do bom e do mal que ele vê das pessoas e dos animais e das plantas também. Mas no final de Eclesiastes há uma conclusão. E ele disse, veja, tudo é vaidade, tudo que o homem faz e deixa de fazer, tudo que ele cria, tudo o que há embaixo do globo terrestre é uma fantasia, é uma vaidade, tudo é vaidade. O único verdadeiro é seguir a Deus, buscar o caminho de Deus. É isso, o único verdadeiro. Era essa a conclusão de Eclesiastes. Mas aqui no verso 25, no seu raciocínio, ele disse,
Apliquei meu coração a conhecer, examinar e buscar a sabedoria e a razão, e a conhecer a maldade da insensatez e o desvario do erro. Achei mais amarga que a morte a mulher, cujo coração são laços e redes, e suas mãos ataduras. Aquele que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador nela ficará preso. Aqui estava falando sobre uma prostituta, ou uma mulher que destrói, que ela se deixa ser usada para destruir lares e a vida sentimental das pessoas e também para ir contra Deus. Ele estava comparando. E por que ele comparou uma mulher, por exemplo, não um homem? Naquela época, a cultura era que a mulher, ela sempre tinha que estar na sua casa, trancada. Era o homem quem saía fora para trabalhar e ganhar a comida. O homem era o único que você via fora, ou os meninos. A mulher sempre ficava dentro. Mas acontece que Deus tinha colocado as suas leis e os seus mandamentos, e Deus disse para não adulterar, e Deus tinha ensinado para o povo de Israel que eles não deveriam cometer adultério, que eles deviam ter a sua esposa e não ter mais mulheres, e muito menos se elas fossem estrangeiras. Mas o povo de Israel desobedeceu, e como eles desobedeceram e fizeram tudo ao contrário, por isso aqui no livro de Eclesiastes, este rei fala sobre todas as coisas que os homens faziam, que as pessoas faziam, e esse contraste entre a sabedoria e ser insensato, entre ser obediente e ser desobediente. E é por isso, como eu disse, naquela época as únicas mulheres que você via lá fora eram as prostitutas, mas elas o faziam de uma forma silenciosa, escondido. Que elas não fossem vistas porque havia pena de morte para elas, então elas faziam de uma forma discreta. Mas isto fazia os homens pecarem, porque Deus na lei de Moisés culpava o homem. Ele nunca culpou a mulher, só cobrava do homem tudo. Contudo, hoje, são os homens e as mulheres dos quais Deus cobra se nós fizermos coisas erradas ou desagradáveis, ou vai nos abençoar e premiar se fazemos as coisas boas, tanto homens como mulheres. Então, naquela época, por isso, o proverbista estava dando esse exemplo, ou fazendo uma metáfora, na verdade, falando sobre a mulher, que a mulher era como um laço que fazia o homem cair, que o fazia pecar, que o fazia cometer adultério e fornicação. Mas também, em Provérbios, quando nós lemos em Provérbios, onde ele dá a ilustração da mulher que faz o homem cair, falando da prostituta, daquelas mulheres daquela época, diz que elas faziam o homem cair, mas também Deus estava falando sobre a doutrina, porque o povo de Israel, ao invés de seguir na doutrina de Moisés, eles seguiram a doutrina e as idolatrias das outras nações, e o Senhor os comparou com essa mulher prostituta que fazia o homem cair. E por isso o Senhor também falou muito na Bíblia, nos fazendo entender que o seu povo fornicou e se prostituiu por eles terem ido atrás da idolatria. Então Deus, metaforicamente, simbolicamente, chama ou diz que o seu povo é uma mulher e que o nosso Deus é o esposo dela. E assim também é no Evangelho. No Evangelho, a Bíblia também diz que o Senhor Jesus Cristo é o esposo e que a igreja, que são os homens e mulheres crentes, são a esposa do Senhor e que um dia na eternidade se celebrarão umas bodas. Então, assim também Deus, desde o Antigo Testamento, começou a chamar o seu povo e dizer que ele era o marido deles e o seu povo era a sua mulher, mas que eles tinham se prostituído. E como exemplo, eu vou dizer novamente, ele colocou as prostitutas, aquelas mulheres daquela época. Vamos continuar? Vamos cantar um coro. Vamos cantar Santo Espírito enche a minha vida, o 150.
a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Os meus queridos irmãos e irmãs, querido público e pessoas que estão nos visitando no dia de hoje também, recebam a bênção de Deus. Recebam chuvas de bênçãos. Recebam paz, felicidade, liberdade, tranquilidade, juízo, inteligência, sabedoria. Tudo isto o Senhor abençoa e dá para todos os que têm interesse em conhecer e seguir este caminho maravilhoso do nosso Deus. Então, agora sim, vamos ficar em pé para orar ao nosso Deus. E vocês já sabem, pessoas que estão em cadeiras de rodas, vocês, os que puderem, colocar a sua mão no seu coração e pedir a Deus. Os que não podem, mas têm algum acompanhante, o seu acompanhante pode impor as mãos no seu parente, na amizade que você tem que está em cadeira de rodas, impõe as mãos. Aqueles que tenham crianças com autismo ou com doenças mentais do cérebro, o seu acompanhante, pai, mãe, tio, avó, quem for, vai impor as mãos no momento em que nós estivermos orando. E não se preocupem, porque o nosso Deus hoje vai impor as mãos em todos vocês. E o Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar a vida de muitos. O Senhor vai mudar a vida de muitos. O Senhor vai endireitar muitas vidas espirituais. O Senhor vai amolecer muitos corações duros. E muitas pessoas que têm muita apatia, o Senhor também vai convertê-los e vai tirar isto deles e vai lhes dar confiança, alegria e fé. E há algumas pessoas que nem sequer querem continuar vivendo, mas Deus lhes dará alegria e desejo de continuar vivendo, porque vai lhes dar felicidade, paz e cura. E haverão bênçãos e haverá vitória para muitos. A tristeza vai fugir de muitos e as depressões. Há muita depressão em alguns, mas isso vai ser tirado. O Senhor vai libertar e tirar essa depressão. O Senhor tirará a bruxaria e a feitiçaria e as maldições. O Senhor tirará ódios e rancores de muitos corações que estão sofrendo desse defeito nas suas vidas de ter rancor e ódio. E também o Senhor estará fazendo uma cura completa e abençoará todos e tirará a tristeza e a aflição. Então se animem, se alegrem, vamos louvar e glorificar a Deus e vamos agradecer a Deus pelos milagres que o Senhor está fazendo em todos vocês. Santo Pai, bendito Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por este lugar que providenciaste para que tenham se reunido as 10 congregações, as 10 igrejas da parte do sul de Bogotá. Te agradecemos, Senhor, por providenciar o dinheiro para pagar tudo o que estamos fazendo no dia de hoje. Tu sabes, Senhor, que nós, os seres humanos, como matéria, precisamos de dinheiro para qualquer evento, mas tu tudo providencias, tu dás tudo. Tu, Senhor, como prometeste há muitos anos, que tu estarias providenciando o dinheiro para viajar, para evangelizar, para levantar muitas igrejas, para os templos e que não haveria necessidade econômica. Tu disseste há muitos anos e assim estás o cumprindo, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu te peço, Santo Pai,
que estejas estendendo a tua mão poderosa como tu o sinalizaste, que tu imponhas as tuas mãos e toques em cada homem, mulher, criança, jovem ou idoso de qualquer idade. Todas as pessoas que vieram neste lugar no dia de hoje, que tu toques em nós, que tu toques o coração de cada um e que tu des a cura para sua alma e seu espírito. E também curas nos seus corpos daquelas doenças físicas, todas aquelas doenças dos órgãos do corpo, tudo que é físico, cura o Senhor. Estende a tua mão que cura, e liberta, e limpa, e cura, meu Pai. Bendito Deus, também, Senhor, repreende os espíritos maus, a bruxaria, a feitiçaria e as maldições, porque há muitas pessoas que sofrem por esta causa, mas tu estarás os limpando e libertando, tu estarás os abençoando no dia de hoje. No dia de hoje abençoarás, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor, porque estas foram as tuas promessas e nós queremos te adorar e te louvar e te honrar. E, Pai, eu te digo que tu, meu Senhor, terás palavras para todos, de consolo e de bênção, e de triunfo e de vitória. Porque o dinheiro, eu vou providenciar dinheiro para muitos, há muitos que precisam de dinheiro, e eu estarei lhes dando um presente de dinheiro para muitos. Nem todos receberão esta bênção, mas muitos vão recebê-la, e vocês seguirão em frente nos meus caminhos, e eu vou honrá-los, e eu vou cuidá-los e protegê-los. Eu guiarei os seus passos, sigam em frente, sejam fervorosos na oração, cumpram os meus mandamentos e obedeçam a minha palavra. Leiam a Bíblia e me busquem, que eu estarei com todos vocês. Em todo momento das suas vidas, nos momentos tristes e nos momentos alegres, eu estarei. Nos momentos de dificuldade e de perigo, eu estarei lá. Confiem e sigam em frente. Não tenham medo, alegrem os seus corações. Eu curarei muitos dos que estão em cadeiras de rodas. Eu vou levantá-los e eu vou os fortalecer, e a tristeza vai fugir. E o choro fugirá, porque vem mudanças e triunfos e vitória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Pai Celestial. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, bendito é o Senhor, poderoso é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, agradecemos ao Rei, aleluia, bendito, aleluia, louvado, glorificado, santo, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória, meu Deus. Glória ao Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer, quien sabe
A glória seja para o Senhor. Glória. Louvado seja o Senhor. Poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Agradecemos ao nosso Deus e agradeço vocês. Eu amo vocês no Senhor e eu mando um abraço muito forte para todos vocês. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amo vocês. Até mais.